Tá aí. Parabéns. É porque a Lu, ela é tudo, sabe? Ela é escritora, ela é pedagoga, ela é psicoterapeuta e ela também é bailarina, como ela mesma disse agora. Então, tem uma bagagem bacana aí para desenvolver várias coisas. Eu estava falando, eu sempre lido um pouco com arte, eu sempre puxo para o lado das artes, porque a própria arte é terapêutica, né? Então, e como eu lido também com crianças com algumas deficiências, então eu sempre procuro adaptar alguma coisa para a criança deficiente também, que é importante, né? E essa coisa dos animais, de dançar, de tocar o animal e desenvolver a dança, ela desenvolve inclusive a criança que tem alguma deficiência também. Né? Então, muito isso que legal. É interessante. Tá certo. Pessoal, estamos aqui com Lou de Oliveira. Ela que é uma multiterapeuta. Como que é isso, multiterapeuta? Então, atualmente eu estou falando que eu sou precursora da multiterapia, porque estava dando muito problema, que a multiterapia, na verdade, foi eu que criei, né? Eu que condensei. Resumindo, é a adaptação de um tratamento único para cada paciente. Então, ninguém tem o tratamento igual, né? E a partir de cada caso, eu analiso todo o histórico, desde a gestação dessa criança até a fase em que ela está apresentando esse distúrbio, e aí eu vou perceber qual é o melhor tratamento para ela. Então é adaptado, né? Por isso que chama multiterapia. Alguns a gente puxa mais para musicoterapia, outro para medicina comportamental, outro para arte-terapia, enfim, cada um vai ter o seu tratamento único. Agora, muitas pessoas dizem, ele morreu de amor, ela está doente de amor. O amor pode fazer mesmo que a pessoa adoeça fisicamente? Pode. Pode, inclusive eu tenho um artigo que eu escrevi que é justamente sobre isso. Chama Câncer de Máculas. Por quê? Porque o próprio câncer, não que ele seja causado por isso, mas existem alguns casos que foram desenvolvidos a partir de sentimentos, né, guardados, de ressentimentos, aliás. Então, o que acontece muito é que não se divulga, por quê? Porque geralmente a pessoa, ela passa, isso também é questão de anos, não é de um dia para o outro, né? Mas ela passa anos e anos, às vezes, remoendo uma situação de amor ou não correspondido, ou de um amor que às vezes não está funcionando de uma forma normal. E ela acaba criando alguns tipos de distúrbios, né? Que aí o próprio distúrbio vai ser diagnosticado. Então não se chega a essa conclusão, por que chegou esse distúrbio, né? Então a gente vai tratar o distúrbio, quer dizer, a gente em termos, né? Porque eu não trato assim, mas de uma forma geral o que se faz? Se trata o distúrbio, mas não se trata a causa, né? O que foi que desencadeou isso. Mas se a gente for analisar a fundo, que é o que eu faço em multiterapia, a gente analisando a fundo, a gente vai perceber que foi algum ressentimento, algum sentimento dentro de uma relação que não foi resolvida e que isso vai desencadeando ao longo do tempo e em alguns anos realmente pode causar assim, um distúrbio. E com essa multiterapia, a pessoa fica bem? Fica curada? Fica Sabe porque... lidar com isso? Como é que é? Não é cura? Como é que se fala isso? A multiterapia é o seguinte, eu condensei de uma forma individual. Então, cada pessoa tem um tratamento só para ela. Tá? É uma coisa artesanal, realmente. Então, por isso que funciona, porque a gente vai analisar desde quando essa pessoa foi concebida, toda a situação dela durante a vida toda, onde é que houve algum tipo de problema, alguma interferência, enfim, a gente vai analisar o caso dessa pessoa, né? E depois a gente coloca o tratamento em nível do que ela está precisando. Então, o ideal realmente, não que eu questione outras situações, outros tipos de tratamento, até pode se tentar, mas eu acho que o que mais funciona é isso, a gente direcionar para um caso específico, porque mesmo saindo um pouco do assunto, mas, por exemplo, no caso de um acidente, ou de um trauma, ou mesmo nesse caso que a gente está falando de um ressentimento, cada pessoa entende de uma forma, cada pessoa tem um tipo de recepção, né, de qualquer situação. Então não adianta, às vezes a pessoa que passou pelo mesmo acidente ou tem o mesmo distúrbio, ela tem uma outra vivência, né?
Então não adianta nada a gente passar um tratamento para todo mundo É uma padrão. fórmula única, né? Se você fala de uma forma padrão, pode funcionar para um e não funcionar para o outro, né? E no caso da multiterapia eu desenvolvi justamente por isso, porque ela é direcionada para cada caso. Então a gente vai analisar o caso dessa pessoa e verificar o que está acontecendo, por quê, qual é a interferência, enfim, o tratamento é só dela, ninguém vai ter um tratamento igual, então por isso que funciona mais fácil, né? Com mais rapidez. Loucuras do Alexandrelli, meus amigos e amigas. Tem uma pessoa aqui hoje, uma mulher belíssima, que vai consertar a cabeça desse rapaz que aqui vos fala. Ela é a Lu de Olivier e ela é psicopedagoga e multiterapeuta. E eu, com essa cabeça minha perturbada, quero saber o que significa isso. Lu de Oliveira, boa noite e obrigado pela presença aqui no Loucuras do Alexandrelli, meu amor. Boa noite, eu que agradeço a presença aqui, o convite, e obrigada pelo belíssima. Belíssima. Vou explicar rapidinho o que é, tá? Multiterapia, né? Primeiro. Multiterapia é uma junção de psicopedagogia, neuropsicologia, medicina comportamental, arte-terapia, musicoterapia, enfim, eu mesclei bastante, né? E acabou saindo essa multiterapia. E o diferencial da multiterapia é que ela se adapta a cada paciente. Então ninguém tem o tratamento igual, por mais que tenha um distúrbio igual, né? Cada um vai ser analisado de uma forma individual e tratado com o tratamento só para ele. A partir daí, eu também comecei a ter uma série de problemas, inclusive com uma área que eu criei, que eu já falei diversas vezes aqui. Não é bem uma área, é uma técnica chamada multiterapia. Essa técnica ela é muito mais rápida, ela funciona de uma forma muito melhor, muito mais barata. E aí o que aconteceu? De tanto eu divulgar isso, diversas clínicas, inclusive de estética, não tem nada contra estética, eu respeito muito o trabalho das esteticistas, mas o que está sendo feito é que várias clínicas estão sendo colocadas ou de estética ou de multidisciplinar, que tem uma diferença muito grande nisso, estão sendo colocadas como multiterapia. E aí o que acontece? A pessoa vai procurar um tratamento achando que é o que eu criei, o que eu descobri, porque eu divulguei isso muito, inclusive fora do país, e aí encontra um outro tipo de tratamento que não tem nada a ver, então ele está sendo lesado de várias formas, né? Fora isso, já tive casos, inclusive, de pessoas que me contataram que iam comprar livros meus, inclusive de dislexia adquirida, porque eu também detectei um novo distúrbio chamado dislexia adquirida. E eu disse, mas eu não escrevi nenhum livro assim, porque a informação eu acho que é tão importante que eu joguei na internet. Tem 2 sites lá que a pessoa entra e pode saber todas as informações. Aí o que acontecia? A pessoa digitava o nome Lu de Olivier, entrava pelo site de busca, desviavam, porque a internet desvia também, desviavam para esse site, a pessoa vendendo como se fosse meu, tá? E isso, se eu for relatar tudo, realmente parece que eu sou a grande perseguida da história, mas na verdade é o que eu sempre digo. Eu acho que eu passo por tudo isso porque eu tenho coragem, inclusive, de chegar e denunciar, né? Porque você sente que teve algum lugar para você denunciar esse tipo de perseguição e teve apoio, você teve algum lugar que efetivamente disse esse problema nós vamos te ajudar? Não, eu acho que se eu tivesse tido até nem estaria até hoje falando isso já. Eu estou falando isso desde 96, desde 80 que eu pesquiso. Eu fui desenganada com uma anóxia, né? Eu sofri uma anóxia por afogamento. E assim que eu consegui voltar a ter um pouco de memória, a primeira coisa que eu pensei foi nos bebês que passam pela mesma situação. Então eu sempre fui voltada a ajudar as pessoas, né? E essa minha ânsia de ajudar as pessoas é que me movimenta até hoje, porque se eu fosse ver em nível de ajuda, de apoio, de nada, eu não tive nada até agora, a não ser essa minha força de estar lutando até agora. Você, vem aqui, Lou de Olivier, vai um pouquinho mais para lá. Eu digo, Lou, boa noite. Muito obrigada pela sua presença, você é sempre maravilhosa. Gente, vocês não conhecem a cultura que essa mulher tem. Eu falo que ela é uma enciclopédia. Ela tem conhecimento. Outra coisa, gente, ela dirige peças de teatro. Então, nós estamos conhecendo aqui
uma pessoa que trabalha com teatro, ela é fantástica. Fala um pouquinho do seu trabalho artístico também, que é muito original, muito fantástico. Bom, em primeiro lugar, prazer estar aqui novamente. Eu estava até comentando recentemente, porque eu sou psicoterapeuta também, sou psicopedagoga. E eu detectei a dislexia adquirida, né, que atualmente está aceita mundialmente. Mas, infelizmente, no meio acadêmico, não é muito bem visto a gente fazer várias coisas. Na Grécia Antiga era, né? Mas agora não é muito. Então, eu estava até comentando isso dessa minha polivalência, que tem um outro lado também. Mas, quanto à sua pergunta, o que eu atuo em artes? Eu sou ex-atriz, né? Ex-coreógrafa, e atualmente eu lido com dança, mais assim como hobby, e eu tanto escrevo quanto dirijo peças teatrais, né? Dramaturgia. Você viu quem você conheceu? Inclusive eu estou com alguns projetos agora para o segundo semestre, a gente está já começando, né? Não vou falar para fazer surpresa depois. Fazer surpresa. Ela está sempre fazendo surpresa. Tem uns projetos muito bons aí que estão vindo para o segundo semestre, né? Inclusive em terapia também, né? Eu já estou inovando tudo. O segundo semestre vai vir muita coisa boa. E, Lu, você tem muita experiência com gato também, né? Inclusive com dança, com gato. Como assim, dança? Agora eu dei uma interrompida porque eu tô com muita coisa para fazer, mas eu descobri assim por acaso que um dos nossos gatos, do gato do meu irmão, conseguia dançar, né? Não dançar, aquela coisa assim de valsa. Que estilo musical que ele gosta? Ele é um gato roqueiro? Ele foi mais para expressão corporal, porque foi uma coisa assim que não, sem brincadeira, eu descobri por acaso isso. Foi mais para o lado da expressão corporal, que é o que a gente consegue fazer com o animal, né? Também não vamos, assim, achar que ele vai sair dançando uma valsa vienense. Mas eu descobri por acaso, no dia que ele tinha sumido, né? São muitos gatos ao mesmo tempo, e estava todo mundo desesperado, procurando, ninguém encontrava esse gato. E, de repente, ele apareceu no momento em que eu estava sozinha em casa, não tinha como deixar ele sair. Eu falei, vai sair, vai sumir de novo. Eu estava ouvindo música, estava dançando. Na frente do espelho. Não, eu danço, fui bailarina clássica. É o que eu mais gosto de fazer, dançar. Então eu estava dançando sozinha, eu falei, não, vem cá, vamos dançar. E ele entrou tanto naquela embalo que eu estava e começou a fazer umas expressões muito legais. E aí eu descobri que dá pra gente desenvolver esse lado, né? E eu tô até, assim que eu tiver tempo, eu vou voltar de novo nesse projeto, que é dançando com animais. Né? Eu vou tentar com cachorro também, apesar que cachorro é mais fácil da gente fazer. Mas os gatos me surpreenderam nesse sentido. Então, os animais, eles curtem uma musiquinha? Estamos de volta. Hoje eu recebo Lúdia Olivier, ela é psicopedagoga e psicoterapeuta. Nós já falamos aqui no programa Análise Direta de hoje sobre dança, terapia, psicodrama. E agora eu reservei um espaço aqui no terceiro bloco para a gente falar um pouquinho sobre a história da Lu. Lu, conta para nós, você tem uma história de vida muito bonita, eu queria que você falasse como que você chegou até a psicoterapia, a psicopedagogia e essas descobertas todas que você fez. Então, em primeiro lugar, eu sempre gostei muito de pesquisar, eu sempre fui muito xereta, eu sempre quis saber muito as coisas na essência, né? E fora isso, eu tive uma vida bastante acidentada, né? Que eu sofri alguns acidentes bem graves. Fui desenganada 3 vezes pela medicina, então foi complicado também para mim, porque em alguns momentos eu cheguei a pensar que realmente eu não fosse conseguir nem sobreviver, muito menos sair daquela situação que eu estava, né? Porque é muito triste quando o médico chega para você e fala, não tem jeito, né? Eu não sei o que você tem. E isso aconteceu comigo 3 vezes, né? Não foi uma vez só. Então, essa força que eu tive, né, de lutar por eu estar aqui, né, e entender o que me acontecia, me fez estudar muito, né? Por isso que eu acabei estudando tanta coisa, né? Na verdade, a minha essência era dança e música. Eu estudava piano, eu estudava canto, desde os 1 ano e pouco, nem andava direito, já estava dançando, minha mãe sempre me contava, e eu com 3 anos eu comecei a fazer balé clássico e moderno, né? Na época era moderno, depois passou a ser contemporâneo.
E eu ia naquela vidinha, né? Quer dizer, se eu tivesse continuado, eu estaria aí dançando, cantando, sei lá. Mas, de vez em quando aconteciam umas coisas assim bem graves comigo, né? Eu tive acidentes muito graves, inclusive fiquei desmemoriado 1 ano e meio com um afogamento que eu tive aos 16 anos, que eu acho que foi o mais grave de todos, foi esse. Apesar de eu ter tido 2 comas, né? Eu sempre brinco, eu falo, ninguém sabe o que é viver até ter o primeiro coma, né? A gente se desprende totalmente de tudo. Mas eu acho que o mais grave, o que me trouxe mais retorno foi justamente esse período, né? 1 ano e meio que eu fiquei desmemoriada, e as pessoas às vezes brincam, falam, onde estou, quem sou eu, perdi a memória, e não é, o que eu sou, né? Eu olhava para o espelho e não sabia o que eu era. E era muito triste cada vez que eu ia no médico, né, e eu ia nos melhores médicos. Então eu comecei a escrever um diário, porque como eu esquecia tudo, eu acabava de fazer alguma coisa, esquecia. Então eu começava a escrever diário, né. E eu escrevia no meu diário, amanhã eu vou no doutor fulano de tal, que é o maior da área dele, não sei o quê, ele vai me fazer existir, porque eu não existia, né? Na minha cabeça eu não existia. Pela memória que perdia sempre, é isso? Não, eu tinha a sensação de não existir, né? Depois de muito tempo eu descobri que há uma área no cérebro realmente que faz a gente ter ideia do que é existir, né? Mas isso depois de muitos anos lutando. Então eu escrevia no meu diário, isso eu lembro, né, porque foi uma coisa que me marcou muito, que ele ia me fazer existir novamente. Mas eu saía de lá desesperada porque ele chegava para mim, fazia um monte de testes, de exames, e falava que não sabia o que eu tinha, né? Então depois eu saía chorando, escrevia que mais uma vez não deu certo. Então com tudo isso eu fui adquirindo experiências, né? E como todo mundo falava que eu não tinha jeito, então eu mesma fui procurar o meu jeito, né? Então eu comecei a estudar bastante sobre isso. Comecei, tanto é que depois fui fazer psicopedagogia também, para entender essa falta de memória, né, que a psicopedagogia atende então, essa área. A princípio era um estudo para você mesma, é isso? A princípio eu fui buscar para mim, mas como eu sempre fui muito altruísta, eu sempre pensei o seguinte, não adianta nada eu viver tudo isso, eu entender tudo isso e não passar para as pessoas, né? Então eu escrevi livros justamente para isso, para passar para as pessoas as minhas experiências, claro que tudo muito bem fundamentado, né, com todas as faculdades que eu fiz e as pesquisas que eu fiz também, mas a intenção é de passar para as pessoas para que elas não passem pelo que eu passei, né? Então tudo que eu publiquei, principalmente em livros didáticos, é justamente isso, né, para passar para as pessoas as experiências que eu tenho e as soluções, né? Porque o importante não é a gente dizer, eu passei por isso, mas eu encontrei uma solução, né? O importante que as pessoas acho que procuram mais são as respostas. E é muito difícil a gente encontrar essas respostas, né? Então eu coloquei de uma forma até bem mastigada nos livros justamente para passar isso para as pessoas, né? Só para você ter uma ideia, a Lu tem 8 livros didáticos publicados, 2 romances, 15 peças de teatro. E esses livros, a gente sempre mostra os livros da Lu aqui, os livros, eles podem ser lidos por qualquer pessoa, né? Então, assim, não é uma coisa muito técnica, é uma coisa para a pessoa entender mesmo, como se fosse um guia, um manual, a gente sempre fala isso aqui, né? Então, numa pais, linguagem professores, todo mundo pode ler o livro e saber o que se passa, eu com o seu aluno, com o seu filho. A intenção é justamente essa mesmo, né? Porque geralmente a linguagem dos livros é complicada também. Para uma pessoa leiga, que já tem um distúrbio, você imagina a situação, né? A pessoa tem um distúrbio, é leiga no assunto, ela vai ler um livro e não vai entender nada. Ela vai achar que ela vai ter que ler mais milhões de livros e cada vez que ela lê, ela entende menos ainda. E eu justamente escrevi, eu sempre digo que eu escrevi os livros que eu gostaria de ter lido quando eu me acidentei. Porque se eu tivesse lido esses livros, eu teria respostas muito mais simples, né? Muito mais claras, e eu não teria passado por tanto sofrimento, que realmente foi muito complicado. Mas como eu sou muito altruísta, sou também uma pessoa que costuma ser otimista, né? Ao invés de ficar choramingando, eu falei, não, eu vou lutar, vou descobrir e vou passar para as pessoas, né? Então eu transformei o que deveria ser uma tragédia na minha vida em algo bom para mim e para as outras pessoas também, né? Agora, essa questão de uma terapia, da terapia ser mais rápida, de você ter trazido isso,
Como que você precisava dessa terapia rápida e não teve, e aí você criou isso? Eu acho que é alguma coisa até meio traumática para mim, porque eu levei anos e anos para descobrir isso. Assim eu contando parece que foi rápido, né? Mas eu fui descobrir isso, sofri essa anóxia, por exemplo, com 16 anos. Eu acho que eu tinha uns 32 anos mais ou menos, quando eu descobri o que eu tinha tido. Né? Depois de ler milhões de livros, de procurar, de pesquisar. Então, como demorou muito, e eu vejo às vezes pessoas em terapia, não tem nada contra, tem gente que se acostuma e quer fazer, que seja feliz, mas gente que fica 20, 25 anos fazendo terapia, eu acho para mim um absurdo, porque é uma vida que a gente está perdendo, né? Que a gente não está vivendo na plenitude, justamente porque está preso a uma terapia que vai e volta e não resolve. Então, justamente por isso, eu acho que eu tenho certeza, foi por causa do meu histórico, né, que eu desenvolvi coisas rápidas, que as pessoas realmente têm respostas, né, e têm possibilidade de cura, ou pelo menos de controle rápido. Né? Então, é por causa disso mesmo, por causa da minha vivência. Né? Agora, essa resposta, mesmo ela sendo mais rápida, ela depende muito, varia muito de pessoa para pessoa, né? Mas o que você percebe, em quanto tempo, assim, a pessoa já tem uma melhora? Parece mentira, mas eu já tive 2 casos que se resolveram na primeira sessão. Tá? Uma sessão de 50 minutos? Não, geralmente é um pouco mais, eu levo um pouco mais porque eu analiso todo o histórico, 1h20 por aí. Tá? Assim como o meu caso mais longo foi de 8 meses, tá? Mas essa pessoa também não queria ir embora. Eu dava alta para ela, ela dava um jeito de falar que não, que ela tinha um outro problema e começava de novo, porque ela estava acostumada, né? Ela, quando veio para mim, ela fazia 25 anos de terapia já. Então, acho que ela não queria levar alta, tanto é que o dia que eu dei alta para ela, eu falei, agora a gente vai fazer só manutenção, ela não acreditou. Mas como? Como você está me dando alta? Né? Não existe alta em terapia. Eu falei, para mim existe. Né? Então, foi o caso mais grave, entre aspas, que eu tive, e durou 8 meses. Né? E 2 que já resolveram na primeira sessão. E essa manutenção, como é que funciona? Depois a pessoa tem que te ver de tempos em tempos aí, né? Geralmente eu dou a alta e aí ela volta uma vez por mês, durante uns 6 meses, 8 meses, e depois está livre. Eu não estou aqui para prender ninguém, eu acho que nenhum tratamento tem que prender a pessoa eternamente. Né? Eu acho que só o fato de estar num tratamento longo e não tá dando resultado, acho que já é para se pensar melhor. Né? Na verdade, ninguém é obrigado a atender e tratar num único dia, mas como eu já tive 2 casos. Mas também, eu acho que ficar anos e anos tratando não é o caminho. Né? Eu acho que o próprio paciente tem que perceber isso, falar, poxa, eu estou há 1 ano, 2 anos, cadê o resultado? Não teve? Então muda de terapeuta, né? Então procura outra terapia.